Bom, minha ideia aqui hoje não é dar um curso de fundos imobiliários, e sim apresentar os fundos imobiliários como uma alternativa ao investimento em imóveis que é tão querido pelo brasileiro em geral. Todo mundo tem ali um tio, um parente, um amigo que fala que quem investe em terra não erra e coisas desse tipo. E tem uma história boa de sucesso para contar nesse ramo. A ideia aqui é mostrar uma opção, uma alternativa a isso e desmistificar o mercado financeiro como colocar o mercado financeiro como sendo uma alternativa segura e viável para esse tipo de investimentos. Primeiro a gente precisa entender como funciona o banco. Muitas pessoas acham que investem quando elas estão no banco. Só que na verdade no banco o que a gente faz é guardar dinheiro, porque no banco majoritariamente a gente encontra opções de renda fixa. E renda fixa o que, que é? É assegurar o poder de compra para o futuro. Então não é propriamente investir. Quando eu trabalhava no banco e não tinha tanto noção de investimento quanto eu tenho hoje, eu já falava em casa para minha mulher, por exemplo, que eu não investia, eu só guardava dinheiro. E realmente é isso. Eu acho até impressionante olhando para trás hoje como isso é real e a clarividência que eu tinha na época ao fazer esse tipo de afirmação. Então, assim, quando você vai no banco pedir opções de investimento para o seu gerente, pedir orientação de investimento para o seu gerente, ele já está brifado, ele já tem um objetivo que foi passado para ele no começo do semestre, no começo do mês, no começo do dia, do que tem que ser feito. Então lá, quando você chega no banco, o gerente já está assim, ó, hoje tenho que fazer 100 mil reais de previdência, hoje tenho que é, focar em empréstimos, enfim. Então na hora que você chega lá pedindo orientação, ele não vai te oferecer uma coisa que faça sentido para você. Pode até ser casualmente, mas não é o objetivo dele. O objetivo dele é cumprir o que foi pedido pelo banco. E é natural isso, que ele é funcionário do banco, a carreira dele depende disso. As crianças em casa dependem disso. Então, assim, não tem problema nenhum você ir no banco, não tem problema nenhum você confiar na instituição banco. A questão só é você saber o que esperar do banco e saber o que motiva cada pessoa com quem você interage no mundo. Então, assim, e o próprio gerente do banco, por mais que ele se apresente como alguém que você possa consultar para pedir esse tipo de orientação, com exceções, o gerente do banco não é um especialista em investimento, não é um entusiasta de investimento, ele é um funcionário do banco. Então ele não tem nem tempo para estudar ações, fundo imobiliário, mercado financeiro em geral. Ele tem que cumprir as exigências que o banco tem com relação às certificações lá bancárias que para exigidas para os cargos que ele almeja e cumprir as metas que o banco estipula para ele. Então, assim, eu tenho 12 anos de experiência no banco, então eu sei quando eu chegava no banco que por mais que eu tivesse um planejamento de fazer isso ou aquilo, o banco chegava hoje 10 mil reais de capitalização. Então, se chega alguém para investir comigo, eu não vou falar de fundo imobiliário, não vou falar de ações, não vou perguntar o que ele quer da vida, quais são os sonhos dele, o que ele está buscando. Não, eu vou tentar vender 10 mil de capitalização porque essa é a regra do jogo. Então, assim, nada contra a pessoa, gerente do banco, mas os incentivos levam a isso, entendeu? Então, o banco não é um lugar adequado para investir por esses motivos. E, além disso, o banco, como instituição, o objetivo dele é captar o seu dinheiro pagando o mais barato possível, porque ele vai pegar esse dinheiro e emprestar. Então, ele quer cobrar bastante de quem ele empresta o dinheiro e pagar o mínimo possível pelo dinheiro. Assim como quando você vai no supermercado, você quer pagar o mínimo possível pelas compras que você faz. Então, assim, não é um ambiente adequado para investir. Como alternativa ao banco, você tem a corretora. A corretora é uma instituição que não é, assim, por natureza, um intermediador, né? Quer dizer, é um intermediador, mas de investimentos. Ela não tem a função de pegar dinheiro de uma pessoa e entregar para outra para ganhar na diferença. Essa não é a ideia da corretora. A corretora é um shopping. Então, quando você faz o cadastro de uma corretora, os emissores dos valores imobiliários, de CDB, de ações, você tem acesso a eles através dela. Então, é claro que ela ganha na intermediação no sentido dos custos envolvidos nisso, mas ela não está querendo pagar pouco pelo seu dinheiro e não está querendo emprestar o dinheiro caro, ela está só querendo
pegar de uma mão e entregar na outra, como os Correios, por exemplo. Comparação aqui meio bruta, mas ela não ganha dinheiro na diferença, vamos dizer. Ela quer te dar as melhores opções. E aí a corretora hoje, a XP especificamente, que é a qual eu estou vinculado, ela optou por trabalhar num modelo de, ao invés de ela abrir agências, de ela abrir os escritórios dela e ter todo o passivo aquele trabalhista e operacional, ela optou por operar através de escritórios. Então, as pessoas que querem ser assessores da corretora podem se juntar, formar uma sociedade e se credenciar naquela corretora. Hoje a XP é tão grande que as exigências para ser um escritório da XP são bem grandes, de experiência, de qualificação, então não é qualquer pessoa que pode fazer. Mas houve um tempo atrás, que qualquer pessoa poderia fazer uma prova de a certificação de investimentos, se juntar e se filiar, não é filiar o certo, é se credenciar, né? Se credenciar a XP ou ao BTG ou a Guide ou qualquer outra corretora. Então, assim, um lado ruim, entre aspas, não é um lado ruim, mas às vezes as pessoas têm uma certa desconfiança no sentido de, pô, você não é da XP, o assessor não é da XP, é de uma outra empresa. Tudo bem, só que o assessor ele é um preposto da XP. Quando ele fala com o cliente, ele fala em nome da XP, ele é a XP para todos os efeitos. E esse é o lado mais ou menos ruim. E o lado bom é que a XP não pode exigir, assim como exige, o banco exige do gerente, a XP não pode exigir do assessor ou do escritório metas de captação, metas de produto. Não pode, porque o assessor não é funcionário do escritório, o assessor é sócio do escritório. E o escritório ele não é uma filial da XP, ele é uma outra empresa. Então o escritório tem acesso aos produtos da XP, tem acesso à plataforma da XP, mas ele escolhe como operar. Então tem alguns escritórios que operam de um jeito, focam em um público, tem outros escritórios que operam de outro jeito e focam em outro público. Tem escritórios que são muito focados em dar um ótimo atendimento para o cliente, tem outros que são mais focados em atender mais gente. Então, assim, cada escritório tem a sua cultura. E o assessor, normalmente, ele é, como eu falei aqui no começo, ele é um sócio do escritório. Então, ele é dono do negócio. Ele tem não só um sentimento, mas de fato ele é dono. Então, é diferente do bancário também. O bancário, quando dá 6 da tarde, ele vai para casa. E ele está com o salário garantido dele. O assessor não, o assessor depende do trabalho dele para ter a renda dele, para alimentar a família dele. Então ele não vai dizer, depois das 6 eu não trabalho. Claro que alguns até podem fazer isso, mas em geral são pessoas muito comprometidas com o trabalho e com atender bem o cliente, para manter o cliente, para receber indicações, para o cliente ficar satisfeito, falar bem para outras pessoas, para conseguir trazer cada vez mais dinheiro. Então o assessor que atende o cliente como sócio de um escritório que é credenciado a uma corretora, ele tem muito mais liberdade e autonomia para fazer as coisas do jeito dele e fazer o que é melhor para o cliente do que o gerente do banco. Acho que a ideia é essa. Falando especificamente sobre fundos imobiliários, que é o objetivo dessa palestra hoje. Como que normalmente se investe em imóvel? Quando a gente fala que gosta de imóveis, como que as pessoas normalmente fazem? Normalmente é necessário que você tenha um capital considerável, ali, bastante dinheiro para investir, para você comprar um apartamento, ou um kitnet, ou uma sala comercial, ou uma loja de rua, o que quer que seja, para ou reformar e vender, ou então você conseguiu comprar por um preço muito barato para vender imediatamente, mesmo sem reformar, ou então para colocar para alugar. Mas em todos esses casos, primeiro, você tem que ter bastante dinheiro. Você tem alguns custos envolvidos ali, né, de corretagem, de impostos, de cartório e outros operacionais ali de ter que reformar o imóvel, ter que, enfim, tornar ele mais atrativo para venda ou para aluguel. E tudo isso envolve bastante dinheiro. E se você tiver imobilizado o dinheiro e precisar de alguma parte dele, vamos dizer, você botou 100 mil reais no apartamento e está esperando para vender. E aí você precisa de 10 mil reais. Você não tem o que fazer, você vai ter que pedir um empréstimo para algum lugar, ou então usar dinheiro de outra fonte que você tenha, porque você não consegue vender uma parte do imóvel, ou o imóvel está alugado, você não consegue vender um quarto do imóvel, uma parte você tem que vender ele como um todo.
Então você fica muito preso ali na liquidez. É claro que, como qualquer negócio, sempre que tem mais risco, ele tem também maior potencial de ganho. Então, quando eu falo essas coisas, eu não estou questionando o potencial de ganhar dinheiro que um imóvel te proporciona. Muita gente sabe ganhar muito dinheiro com imóveis. Eu só estou dizendo que é uma operação mais arriscada, porque envolve mais, né, um montante maior de dinheiro e envolve várias outras coisas além do imóvel em si. Questões operacionais, questões ali de, eu falei, corretagem, outros custos. Bom, fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Existem fundos de investimento, que são aqueles que você encontra também no banco, por exemplo, que são um CNPJ, né, um condomínio, que você entrega o dinheiro para um gestor, tem lá um gestor do fundo de investimento, ele recebe o seu dinheiro, contabiliza lá como uma entrada no fundo, você passa a ser dono de um percentual do fundo, que a gente chama de cota, e o gestor, de acordo com um regulamento, com a política de investimentos do fundo, enfim, ele investe esse dinheiro no mercado. Aí pode ser renda fixa, pode ser renda variável, né, ações, pode ser no exterior, pode ser, enfim, vários mercados. Quando a gente fala de fundo imobiliário, é um gestor que investe em fundo, em imóveis ou em títulos relacionados a imóveis, por exemplo, LCI, CRI, né, que é Certificado de Recebível Imobiliário. Então ele investe em coisas relacionadas ao mercado imobiliário. Ele pode comprar imóveis para colocar para alugar, ele pode comprar imóveis para revender, ele pode fazer um monte de coisa. Ele pode focar em imóveis residenciais, pode focar em imóveis comerciais, pode focar em imóveis, por exemplo, comerciais. Pode ser comercial num shopping, pode ser comercial de rua, pode ser comercial qualquer tipo que seja, pode ser galpão logístico, aqueles que você encontra, né, quando você está saindo da cidade, tem aqueles galpões grandes onde a Amazon, enfim, Mercado Livre guardam as coisas e a partir dali distribuem para quem quer que seja que vai receber os produtos. Pode ser, a gente chama de lajes corporativas, né, que é um andar como esse aqui, um andar de um imóvel comercial que tem escritórios, aí tem uma série de questões de padrão de construção, de público-alvo, enfim, como eu falei, a ideia aqui não é ser um curso de fundo imobiliário, e sim dar uma ideia. Então, assim, tem vários segmentos e aí os gestores são especializados em imóveis e os fundos, eles focam em um segmento normalmente. Tem alguns que são híbridos, focam, assim, tem imóveis variados e tem papéis também. Mas você tem várias categorias de fundo. Não vou entrar nelas aqui, porque isso por si só já seria uma aula ou várias aulas sobre esse assunto. Mas o que acontece? Quando você investe no fundo imobiliário, você está terceirizando a gestão e se despreocupando com questões operacionais e técnicas. Então, assim, e você está juntando seu dinheiro ao patrimônio de muitas outras pessoas, isso vai te dar acesso a imóveis que talvez você não teria por conta própria. Então, vamos dizer assim, esse andar onde a gente está aqui, a Matriz Capital aqui em Belo Horizonte está, talvez você não tivesse condições de comprar um andar inteiro desse prédio, ou mesmo um prédio inteiro. Por outro lado, no fundo, talvez tenha. Então, você pode ser dono de uma parte, dono desse imóvel, né, uma parte dele, tem uma participação nele, e você não conseguiria fazer isso por conta própria. Ou então uma loja no shopping, ou então um shopping inteiro. Ou então uma loja de rua onde tem uma, sei lá, uma... Agora tá feio falar disso, né? Mas lojas americanas, uma loja enorme, a Decathlon, sei lá. Então você pode ser dono e aí vai, primeiro, você vai ter acesso a imóveis que você não teria se fosse investir por conta própria e você vai diluir muito o risco, porque você não vai ter só um imóvel, não vai pegar todo o dinheiro e colocar no imóvel só. Você vai ter uma carteira de imóveis e, inclusive, eu como assessor, a gente aqui na Matriz, como um escritório de assessoria, recomendo que você não coloque também em um fundo imobiliário. Por mais diversificado que seja um fundo imobiliário, você não vai colocar todo o dinheiro em um fundo só. Você vai colocar em uma carteira de fundos. E aí nós vamos chegar lá nesse momento. Então é uma opção muito mais diversificada e segura e líquida, porque se eu tenho 100 mil reais para investir, eu não ia conseguir comprar um apartamento de repente, mas eu consigo comprar um fundo imobiliário. E aí ele vai, se um ou outro imóvel do fundo ficar vago, eu praticamente não vou sentir. Vai cair um pouquinho o pagamento que eu recebo ali dos aluguéis, mas eu não vou preocupar de ter que reformar o imóvel, de ter que pagar o condomínio do imóvel. Isso tudo o gestor vai cuidar para mim. Interessante também, uma coisa que eu não falei
esse investimento em imóveis feito pelo fundo imobiliário, você ganha dinheiro de duas formas. Um é dos aluguéis que o fundo imobiliário recebe e repassa para os cotistas, ele tem que repassar 95% pelo menos do aluguel que ele recebe, o restante ele pode reter lá para ter um caixa para fazer algumas coisas, né? Para poder reformar, ou então custos que o fundo venha a ter. E outro é de compra e venda, ele pode ter uma oportunidade, comprou um imóvel e de repente reformou, valorizou o imóvel, teve uma oferta boa para vender e aí ele ganha dinheiro nisso também. Então tem várias operações ali, aí tem alguns fundos que são mais aquecidos na questão da compra e da venda, tem outros que são menos aquecidos, enfim. Mas você ganha um potencial você diversifica muito o potencial de ganhar dinheiro, além de proteger também pela própria diversificação. Bom, indicadores importantes. Eu poderia aqui falar de vários, mas eu vou me concentrar em dois. Quando a gente olha o fundo imobiliário, a gente tem que olhar duas coisas. Um é quanto que ele paga de rendimentos mensais de aluguel, né? Quanto você vai receber de aluguel em comparação com o preço que você pagou pela cota. Esse é um dos indicadores, chama Dividend Yield. E o outro é o indicador da relação entre preço e valor patrimonial. E eu explico. O que acontece? O Dividend Yield, que é o percentual de quanto percentualmente os rendimentos representam do valor da cota, vamos dizer, um fundo que tem um Dividend Yield de 10% ao ano. Quer dizer que se você colocar 100 mil reais nesse fundo, hoje, você pode esperar de ao longo do ano, todo mês, lá dia 15, dia 10, depende da data do fundo, na soma do ano você vai receber 10 mil reais de aluguel. Você vai ter os seus 100 mil reais lá e vai receber mais 10 mil reais de aluguel. E aqueles 100 mil reais vão variar, subir um pouquinho, normalmente eles sobem acompanhando a inflação, ou então pode cair um pouquinho se tiver alguma situação no fundo. Tem um imóvel vago no fundo e o mercado não está gostando, está desconfiado que o fundo não vai pagar tão bem nos próximos meses. Aí talvez o valor da cota diminua um pouco, mas nesse caso seria uma perda, que a gente chama perda temporária de capital, né? Ou seja, a cota pode desvalorizar, só que tem imóvel atrás ali, né? Tem um lastro, vamos dizer. Então, ainda que a cota desvalorize, você continua tendo patrimônio lá. O desvalorizar é só quanto o mercado está valorizando a fim de pagar para aquela cota naquele momento. Mas isso aí logo em seguida, imagina, reocupa o imóvel, naturalmente o mercado vai ficar mais tranquilo e vai refletir isso no valor das cotas, né? No preço das cotas. Então, o primeiro indicador, o Dividend Yield, que é o quanto que o imóvel está rendendo de aluguéis, e o outro é a relação entre preço e valor patrimonial. O que acontece? Você tem lá esse fundo de 100 mil reais, dentro tem, sei lá, 10 imóveis que no fim das contas dá 10 milhões. Então, você tem 10 milhões de reais de imóvel. Mas se você pegar a quantidade de cotas e o valor de cada uma e multiplicar uma pela outra, você vai ver que a soma das cotas está dando 9 milhões. Então você está com uma relação entre preço e valor patrimonial de 90%. Você tem 10 milhões em imóveis, mas você tem 9 milhões em cotas. Então aqui esse fundo ele tende a convergir, né? Ele tem um potencial de valorização ali de pelo menos 10%. Alguns fundos chegam a ter valor patrimonial maior. Então, vamos dizer, ele pode ter 110% de preço e valor patrimonial. Então isso quer dizer que as cotas estão valendo mais do que a soma dos imóveis que estão atrás dele. Felipe, como investidor, nem tanto como assessor, eu gosto de comprar fundos imobiliários que têm as cotas, que o preço do valor patrimonial, a relação é abaixo de 1, porque eu considero que daí eu tenho potencial para crescer. Mas tem investidores que admitem comprar fundos com a relação entre preço e valor patrimonial até maior do que 1, considerando que os imóveis são de muito boa qualidade. Então, esses imóveis serão reavaliados no futuro, serão mais valorizados no futuro, e esse preço, valor patrimonial, de repente pode estar barato mesmo hoje estando acima porque isso tudo é um relatório, né? Então, o avaliador vai lá e fala que vale 10 milhões, mas de repente você acredita que aquilo ali está subavaliado. Aí você pode investir no fundo, ou você não liga para isso também, enfim. Mas a questão essa é uma avaliação mais qualitativa, né? Eu estou falando de indicadores quantitativos, mas tem avaliação qualitativa disso também, que é importante. Aí nesse ponto aqui eu gostaria de trazer a carteira recomendada da corretora, da XP. Essa aqui é a carteira recomendada da XP para fundos imobiliários, agora em setembro. Se a gente for olhar aqui estão os códigos dos fundos, ó. Tem esses códigos esquisitos aqui, mas depois eu vou comentar para que eles servem. Aqui, ó, no segmento, a XP fala
em que segmentos esses fundos atuam. Então, por exemplo, tem esses 2, 4, 6 primeiros, eles são de recebíveis, ou seja, eles não investem em tijolo, eles não investem em imóveis propriamente. Eles negociam títulos, eles compram LCI, compram CRI, compram, enfim, ativos atrelados ao mercado imobiliário, mas não necessariamente imóveis. E aí tem várias gestoras aqui. Depois eu posso fazer uma defesa das gestoras para você entender a diferença que faz ou por que elas têm esses nomes, por que não é só a XP, por que não é só o BTG, por que não é só o Banco do Brasil, por que não é só o que quer que seja. Então tem 6 que são de recebíveis, um que é híbrido, ou seja, ele tem de tudo. Aí tem 4 que são ativos logísticos. Normalmente ativos logísticos a gente está falando de galpões logísticos, que nem eu falei no começo, esses que tem Amazon, Mercado Livre, outros aí que normalmente ficam em rodovias próximas de grandes centros urbanos, que lá eles concentram, as empresas concentram a distribuição dos produtos delas. Então aqui tem 4. 2 de lajes corporativas, que são andares de prédios comerciais. Normalmente eles podem ter uma parte do prédio ou todo o prédio. E, assim, a maior parte delas hoje é em São Paulo, naquela área nobre lá, Faria Lima e arredores. Mas tem também Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um pouco desvalorizado, então tem muito imóvel barato, entre aspas, em regiões degradadas. Mas é um potencial gigante também. Shoppings. Aqui a gente está falando do XP Malls, é um fundo da própria XP que investe em shoppings. Então tem vários shoppings aqui, tem aquele Catarina, aquele que fica lá em São Paulo, que é um shopping de alto nível. Salvo engano, eu teria que olhar, mas eu acho que esse shopping estação aqui em Belo Horizonte também é do XP Malls. Então você está investindo em lojas de shopping e você vai coletar os aluguéis do shopping. Esses fundos, por exemplo, na pandemia, quando os shoppings fecharam, houve uma grande oportunidade de comprar esses fundos muito baratos, porque o mercado vendeu eles achando que o mundo ia acabar, e o mundo nunca acaba, né? O mundo sempre segue. Aí teve muita gente que comprou. Eu até, na época, investi um pouquinho também, não por não acreditar e nem por não conhecer, mas por questão de... Pô, trabalhava no banco, na época não tinha muito dinheiro, mas eu cheguei a comprar fundos pela metade do preço que eles... Imagina só você comprar um imóvel pela metade do preço que ele vale. E por último tem um fundo de fundos, que é um fundo que compra outros fundos. Então, o gestor desse fundo aqui, que é o RBR Alpha, ele é um cara que conhece o mercado e aí ele fica, assim como tem essa carteira aqui, ele tem uma carteirinha dele e ele investe em outros fundos. É uma excelente opção quando você está com pouco dinheiro e você quer diversificar, você não quer comprar só um fundo, aí você compra um fundo de fundos. Eu não gosto muito disso porque aí fica taxa sobre taxa, né? As taxas dos fundos são baratas. Só que se você compra um fundo de fundos, você está pagando taxa de administração para esse gestor, ele vai comprar um outro fundo imobiliário, aquele fundo tem a taxa de administração dele. Eu não gosto muito disso, eu prefiro, como eu acredito que eu tenho a expertise, o conhecimento e o interesse, eu prefiro comprar os fundos diretamente, mas é uma ótima opção quando você não quer ter uma carteira, aqui tem 15 ativos. Enfim, mas então aqui tem as classes, aqui tem o código, aqui a recomendação de compra, tem uma que é restrito aqui, ó, provavelmente esse fundo está em emissão, então como a XP faz um relatório, participa da emissão, perdão, então ela não pode, né, falar muito sobre isso, mas se está na carteira é para comprar. Tem o valor de mercado, né, a soma das cotas, quanto a soma das cotas representa em milhões, o valor da cota, então assim, eu tenho aqui, ó, o fundo de fundos RBR Alpha, a cota dele é R$8. Então você imagina só, eu quero investir em fundo imobiliário, eu quero uma carteira bem diversificada, eu tenho R$10 para investir. Você pode comprar uma cota do RBR Alpha. Você vai colocar já o pezinho na água, né? Vai ter a experiência de investir em fundos imobiliários com R$10. Depois tem outros aqui que tem o valor. Esses preços são só preços. Então, assim, provavelmente é um de fundo aqui, ó. Tem outro fundo aqui que é o Tegar 11. Ele está R$120. Quer dizer que ele é mais caro que o RBR Alpha? Não. Vai depender dos indicadores dele, mas o que quer dizer é o seguinte, equivale a comprar 12, 13 cotas do RBR Alpha, mas é a mesma coisa, o preço de tela não quer dizer nada sobre se eu estou pagando mais caro ou mais barato pelo imóvel. Aí aqui o valor patrimonial, né, se eu for olhar ó, o primeiro aqui, é MCCI, Mauá Capital Recebíveis, a cota está R$90, mas se eu pegar os imóveis do fundo estão dentro dele, os imóveis, a soma deles vale 95 pelo último relatório de avaliação. Então, quer dizer que esse fundo você está pagando menos pelo imóvel do que o custo de reposição, né? Se eu fosse comprar um outro imóvel para repor,
eu gastaria mais dinheiro. E aqui está aquela relação que eu falei, né? A relação de mercado entre valor patrimonial e o preço, né? Então aqui, ó, a maior parte deles está abaixo de 100%. Então quer dizer que aqui, ó, quando eu compro, vamos pegar um fundo aqui, ó, quando eu compro o LVBI, que é o VBI Logística, eu estou pagando 89% do preço dos imóveis. Os imóveis, a soma deles dá R$ 125 por cota e isso eu estou pagando 112. Então, estou fazendo um bom negócio, pelo menos do ponto de vista quantitativo. Aí eu tenho que olhar qualitativamente se os imóveis lá não são, né, não tem algum problema. Provavelmente não tem, porque a XP faz esse trabalho para você. Então, a XP fez essa análise. A XP colocou aqui porque ela viu que o fundo está barato e tem motivos para subir no futuro. Então ela colocou na carteira. Tem outros que estão baratos, mas tem algum problema lá, a XP prefere. Ou então as próprias pessoas, na questão qualitativa, as pessoas também são importantes. Então às vezes o gestor tem um passado esquisito, ou já tem problema, né, não agiu bem em alguma situação, então ele é eliminado pela questão qualitativa. Aqui está falando do resultado, né, quanto que deu no mês e em 12 meses. Eu acho que isso aqui não é importante, porque o importante é para frente. E o yield, né, que é a relação entre quanto você está recebendo de aluguel e quanto você pagou pela cota. Aqui eu estou vendo que está mais ou menos ordenado aqui pelo yield, né? Então tem uns que você ganha 12% ao ano, 12,4% ao ano. E tem outros que é 8,3%. Pô, Felipe, então não vou comprar o 8,3%, vou comprar o 12% que eu estou ganhando mais. Tudo bem, você pode fazer isso, não tem problema. Só que a questão é que quando você faz isso, você concentra, né? Não diversifica. E muitas vezes esse 8,3% é porque tem algum imóvel vago aqui. E aí, quando o imóvel for ocupado, vai gerar mais aluguel e vai subir isso aqui. E além disso, tem o pensamento inverso também. Então aqui talvez ele esteja no talo, tipo assim, não tem como pagar mais do que isso. E talvez algum papel aqui que ele tem dentro, porque isso aqui são fundos de recebíveis, talvez algum papel aqui dentro seja um papel mais arriscado. E risco é o contrário de retorno, né? Então você está, aliás, risco é proporcional ao retorno, desculpa. Então, assim, você está recebendo mais e você está assumindo mais risco. Então, aqui, às vezes, eu, como sou um profissional de mercado, quando eu olho um yield muito alto, eu fico meio assim, pô, isso aí é meio perigoso. Aqui não tem problema, porque aqui faz parte de uma carteira e a XP fez a avaliação. Mas se você fosse pegar só pelo número, seria perigoso, entendeu? Então, assim, eu confio muito nisso aqui e acho que é uma carteira diversificada. Você pode aplicar um filtro que você quiser aqui. Ah, Felipe, eu não quero comprar fundos que têm valor patrimonial acima a relação entre preço e valor patrimonial acima de 1. Beleza, aí você descarta um ou outro aqui e compra o restante, não sei. Aí a questão é muito pessoal de cada um. Vamos voltar aqui para minha apresentação. Eu acho que eu errei no slide aqui, deixa eu ver aqui. Os indicadores, né, que eu falei. Como escolher? Eu meio que já deu e falei isso, né? Você pode ou seguir a carteira automatizada. Primeiro, eu como assessor, eu prefiro que você siga a carteira da XP, porque a minha corretora é a carteira que eu acompanho, que eu tenho os relatórios aí todo mês, que é a carteira que eu confio. E eu confio no time de analistas da XP, o time de analistas da XP é um dos melhores do mercado. A XP faz uma curadoria tanto das próprias pessoas quanto dos fundos, assim, topo de linha, com profissionais dos melhores do mercado. Você pode seguir a carteira de duas formas. Você pode ou deixar comigo e aí se de um mês para o outro mudar alguma coisa, a gente mesmo faz a mudança aqui e você só confirma lá no aplicativo. Ah, eu te explico, né? Ó, esse mês vamos mudar aqui um ativo. Confirma no aplicativo para mim, aí você confirma lá. Aí você não tem trabalho. Ou então, você pode seguir manualmente. A questão de seguir manualmente é que se você deixar alguns dias ali, ou então a sua carteira pode ficar desatualizada, aí é ruim. E a terceira forma de você escolher fundo imobiliário aí é adotar um critério seu. Por exemplo, eu apresentei a carteira da XP e falei de alguns filtros que você poderia fazer. Você pode aplicar esses filtros em outras carteiras, ou você mesmo fazer o seu pente fino no mercado e escolher seus próprios fundos. Mas aí, primeiro que você vai ter que ter um conhecimento aprofundado ali para conseguir escolher ou então criticar a carteira de outro analista, outra casa de análise, e você vai ter todo o trabalho também. Então, assim, eu como seu assessor prefiro pela agilidade fazer isso para você. Mas como escolher, definir os critérios e aplicar esses critérios em alguma fonte. Pode ser outro analista, pode ser diretamente no mercado, enfim. Ou diretamente aqui com a gente.
Como investir? Bom, fundos imobiliários ali, a gente viu aqueles códigos, né? Eles são negociados na bolsa. Então, você tem que, não sei se você já investiu na bolsa alguma vez, mas você vai comprar ações do Banco do Brasil, é BBAS3. Você vai entrar lá na sua corretora, logar na corretora, vai entrar no home broker, né, que é o ambiente onde negocia ações, colocar BBAS3, aí você está negociando ações do Banco do Brasil. Se você for negociar fundo imobiliário, você só vai apagar o BBAS3 e vai botar um dos códigos. Ali tem a carteira da XP, pode fazer um por um daqueles ali, ou então a gente pode fazer para você, mas é igualzinho comprar uma ação via home broker na sua corretora. O que esperar no investimento em fundos imobiliários? Bom, essa é uma questão importante porque você não vai, por se tratar de imóveis, né, você pode ter ali momentos de valorização do mercado e você pode ganhar muito dinheiro no curto prazo, mas acho que qualquer pessoa aí que você conversar que conhece o mercado imobiliário sabe que é um mercado que ele opera em ciclos, né? Então tem horas que o mercado está animado, tem horas que ele está mais desanimado. E isso reflete no valor das cotas na medida em que as pessoas compram mais fundo imobiliário ou vendem, ou o valor patrimonial dos fundos sobe ou desce. Então assim, o que você pode esperar é, atualmente com a Selic na faixa de 10%, a gente viu ali, tem fundos imobiliários pagando 12% ao ano, outros pagando 8%. O que você pode esperar é que o valor da cota do fundo imobiliário tenda ao valor patrimonial, né? Então aquela relação preço-valor patrimonial tenda a 1, então se você comprar um valor patrimonial abaixo, um preço abaixo do valor patrimonial, a tendência é que ele valorize e volte para o 1, na medida em que os imóveis sejam ocupados e os inquilinos paguem os aluguéis. Mas você pode esperar também que, e além da convergência para 1 para 1, você pode esperar também uma atualização dos imóveis conforme o mercado cresce e normalmente isso acompanha a inflação, né? Mercados, imóveis ali em regiões normais acompanham a inflação. É claro que em algumas regiões valoriza mais por questões aí dinâmicas da economia, mas você pode esperar então que ele acompanhe a inflação e convirja para o valor patrimonial. Basicamente é isso. No meio do caminho você pode esperar alguma volatilidade, não tanto quanto ações, mas você pode esperar que em alguns momentos, diante da notícia de um inquilino sair do imóvel, ou então de um inquilino não pagar o aluguel, ou então de ter algum problema, qualquer que seja, de o valor cair um pouquinho do 1 para 1, né, no preço patrimonial e desvalorize em algum momento. Mas eu considero um investimento bastante seguro porque tem o laço, né, o imóvel está lá. Não tem muita subjetividade. Uma empresa, ela depende do faturamento dela. Então, se o faturamento dela cair, ninguém pode garantir que no futuro ela vai voltar, né? Ou está no momento operacional ruim, ninguém vai garantir que... Ou então o preço do minério, sei lá, ou o preço do petróleo, ou então o mercado de games, sei lá. A gente não sabe o que vai acontecer. Agora, imóveis são uma coisa mais previsível. Então, você pode esperar alguma volatilidade, mas não tanto quanto ações. E a volatilidade você tem que encarar aquilo como uma coisa natural e esperada. Você tem volatilidade no preço da sua casa também, só que você não está vendo, né? Não tem o home broker, não tem a cotação na tela todo dia, não tem analista comentando ali, mas todo dia pode ser, se você colocar a sua casa por determinado preço hoje, pode ser que hoje tenha mais gente querendo ou menos gente querendo, pode ser que você receba uma proposta melhor ou pior hoje, então assim, o preço varia sempre. O preço de imóveis também varia nos fundos, só que fica mais claro. Então é importante levar isso com calma, o que você pode esperar é que vai oscilar, mas tem aquela questão que eu falei da valorização da cota diante do mercado. E com relação ao aluguel, você pode esperar alguma coisa ali entre 8% até 12% só de aluguéis, né, só de dividend yield ao ano. E uma coisa que eu não falei é que quando você investe em um imóvel e você recebe um aluguel, você tem que pagar, além de pagar a imobiliária, né? Você tem que pagar imposto de renda, 27,5%. E cotas de fundo imobiliário são isentas de imposto de... Cotas não. Os rendimentos de fundo imobiliário, quando pagos em forma de proventos, que é o que eles normalmente fazem, são isentos de imposto de renda. Então, se você tem um imóvel de R$1 milhão e você recebe R$5.000 de aluguel, você vai pagar 10% para o imobiliário, então 4.500, aí dos 4.500 você vai pagar 27,5%. Aí no fim das contas vai receber 0,3% ao mês, vamos dizer, de yield líquido, né, de aluguel líquido. No fundo imobiliário você vai investir R$1 milhão, vai receber, vamos dizer que você receba
0,5%, 5 mil, que é pouco, vai ser mais, seria 0,7. Já é líquido, não precisa mais pagar imobiliária, imposto de renda, nada. Então, para o imóvel, que nem eu falei, um exemplo aí, 5 mil de aluguel, você receber 3 mil e pouquinho. O fundo imobiliário do mesmo valor investido vai receber 7 mil de aluguel e não vai precisar pagar nenhum custo. Então, assim, para mim, eu sou financista, não sou suspeito para falar, mas para mim, não tem comparação financeiramente falando. Só que eu não estou falando disso do imóvel que você mora, né? O imóvel que você mora é outra história. É uma decisão mais emocional e de segurança do que financeira. O imóvel que você mora não é uma decisão financeira. Estou falando de imóveis para investimentos. Hora dos esclarecimentos. Aqui é a hora que você pode mandar a sua dúvida. Aí, se você quiser, por favor, manda para mim no e-mail que vai aparecer aqui no próximo slide, ou então no telefone que vai aparecer aqui no próximo slide, ou então nessa plataforma que você estiver vendo o vídeo. Eu não sei onde é que eu vou colocar isso aqui ainda, se vai ser no YouTube, se vai ser em alguma outra. Se tiver uma seção de comentários aqui, fica à vontade para colocar, que eu vou estar de olho e vou mandar a resposta. Vou ficar muito feliz de receber um questionamento. E se você quiser conversar mais sobre isso comigo também, a gente combina. É isso, lindo, maravilhoso. Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei desse tipo. Confesso que eu gravei mais para eu mesmo melhorar. Busco fazer isso com tudo. Mas espero que tenha feito bastante sentido aí, dado alguma clareza. Se não ficou claro, ou se você puder mandar uma crítica, não relacionada ao conteúdo, e sim a minha postura, a maneira como eu falei, ou se não fui tão didático, ou se eu falei demais, fica à vontade. Como eu te falei, está aqui o telefone. 319-9202-6286 ou felipe.castro@matrizcapital.com.br. Uma alegria receber um contato seu, uma dúvida sobre o conteúdo, uma crítica com relação à minha postura, a maneira como eu apresentei, ou então um convite aí para a gente conversar, uma honra. E até a próxima. Muito obrigado.